Nós temos pela frente mais um caminhão de dividendos vindo do Banco do Brasil. O banco reportou um lucro de 9,6 bilhões de reais, batendo as projeções de mercado. Anunciou um dividendo no dia de hoje e no dia 26 desse mês já vai anunciar mais um dividendo para pagar no mês de março. Então, no mês de março, nós teremos dividendo duplo do Banco do Brasil. Aqui a gente vai fazer uma projeção de dividendos para os próximos 12 meses e vamos ver se o Banco do Brasil estaria barato ou caro nos preços atuais. Importante abordarmos os pontos positivos e também os pontos negativos do resultado, né? O que você, como investidor, tem que acompanhar um pouco mais de perto aqui. Vamos falar também a respeito da Copasa, que no dia de hoje apresentou uma queda de mais de 5% após a notícia da saída do seu diretor-presidente. Galera, é importante tentar entender o que está acontecendo com a Copasa, que vem passando por um processo de possível privatização, e temos também uma estimativa de queda nos dividendos para o ano de 2026. Qual seria um preço interessante de aportes na Copasa, considerando os riscos e também o potencial de dividendos no médio e longo prazo? Por fim, nós temos o Goldman Sachs orientando seus investidores para comprar ações de utilities agora. Por que esses setores são tão defensivos diante desse cenário de alta volatilidade? E quais seriam as ações utilities de elétricas e também de saneamento mais interessantes no cenário atual? Tudo isso vou trazer para você nesse vídeo. Lembrando que absolutamente nada nesse canal se trata de recomendação de compra ou venda de ações. A intenção é trazer informação relevante para você ganhar autonomia no mercado financeiro. Durante a semana eu vou trazer uma atualização do nosso mapa de valor com base nos resultados do Banco do Brasil, inclusive reajustando o nosso preço teto. Para vocês que são assinantes do canal, é importante fazer esse acompanhamento mais próximo. E se esse vídeo te ajudar, me dá aquela moral deixando sua inscrição e também um comentário. Tivemos o Banco do Brasil entregando o resultado do quarto trimestre de 2024, batendo as expectativas do mercado. O consenso Bloomberg apontava para um lucro líquido na ordem de 9,2 bilhões de reais e o banco entregou um lucro na ordem de 9,6 bilhões, sustentando um retorno sobre o patrimônio líquido de 20,8%, um retorno muito interessante e muito superior a grandes pares do mercado como Bradesco, Santander e Banco ABC. Pessoal, percebam que foi sim um lucro líquido interessante na ordem de 9,6 bilhões de reais, mas foi um lucro estável tanto na comparação com o quarto tri de 2023 quanto na comparação com o terceiro trimestre de 2024. Um detalhe importante é que nos últimos 5 anos o banco vinha numa forte tendência de crescimento desses lucros e agora a gente vê uma estabilização, já que de 2022 para 2023 houve um crescimento de 10% no lucro. Para 2024, nós tivemos um crescimento de apenas 6% e para 2025 o mercado projeta que nós deveremos ter um lucro bastante estável na comparação com o ano de 2024. Houve uma leve retração no retorno sobre o patrimônio líquido, saindo de 22,5% no quarto tri de 2023, alcançando agora a faixa de 20,8% no quarto tri de 2024, que ainda é um retorno sobre o patrimônio líquido bastante elevado. Na comparação anualizada, houve um crescimento de 6,6% no lucro e o banco sustentou um ROI na casa de 21,4%. O banco apresentou expansão da sua margem financeira bruta e um crescimento consistente da sua carteira de crédito ampliada, um crescimento de 6,1% na comparação com setembro de 2024 e um crescimento de mais de 15% na comparação com dezembro de 2023. Galera, ponto importante aqui a favor do banco. Vejam que nós temos agora uma retração da inadimplência acima de 90 dias na carteira de pessoa física. Nós temos também uma retração da inadimplência na carteira pessoa jurídica. Porém, na carteira do agronegócio, essa inadimplência acima de 90 dias permanece numa clara tendência de alta, saindo de 1,97% em setembro de 2024 para 2,45% em dezembro de 2024. Detalhe aqui que o banco reduziu a sua provisão de crédito para liquidação duvidosa agora no quarto trimestre de 2024, que colaborou para manter aquele ROI na casa dos 21% e o seu lucro líquido na ordem de 9,6 bilhões de reais. Vejam que o guidance ficava entre 37 e 34 bilhões e o banco entregou praticamente o centro do guidance, provisionando 35,7 bilhões no exercício financeiro de 2024. Ponto positivo é o crescimento da receita de prestação de serviços e também o bom controle das despesas administrativas, que cresceram apenas 1,4% na comparação com o trimestre passado, mantendo o índice de eficiência do banco na ordem de 25,6%, um dos melhores entre os grandes bancos brasileiros.
Aqui nas projeções corporativas para o ano de 2025, temos alguns pontos de atenção. O primeiro deles é que a carteira de crédito deve crescer a uma taxa menor do que 2023 e 2024, até pelas incertezas macroeconômicas e principalmente pela elevação da taxa básica de juros, que acaba trazendo consigo uma expectativa maior de inadimplência. Então agora o banco deve originar menos crédito. O segundo ponto é que o banco já tem uma perda esperada de 38 a 42 bilhões para o ano de 2025. E essa perda advém justamente das provisões associadas ao risco de crédito e de instrumentos financeiros. Então nós temos aqui uma provisão um pouco maior, principalmente em decorrência ali do forte crescimento da inadimplência na carteira de crédito do agronegócio. Entretanto, ainda assim o banco projeta um bom controle das despesas administrativas e um lucro líquido ajustado entre 37 e 41 bilhões de reais. Pessoal, pegando aqui o centro do guidance, que seria algo na casa dos 39 bilhões de reais, trabalhando aqui com 42,5% de payout, já que o banco falou que o payout vai ficar entre 40% e 45%, nós teríamos um total de 16,5 bilhões para a distribuição de dividendos, que dividindo pelo número de ações do Banco do Brasil, daria algo na faixa dos R$ 2,89, um yield de aproximadamente 10% nos preços atuais. Mas lembrando que uma parcela relevante daqueles dividendos vem na forma de JCP, que acabam tendo também o desconto do imposto de renda. Então podemos calcular aí algo na faixa de R$ 2,70 por ação. Vejam que olhando aqui para os indicadores de valuation, o banco ainda me parece descontado frente aos resultados que vem entregando, com preço-lucro de 5 vezes e um P sobre VP de 0,92. Porém, olhando aqui para o seu P sobre VP histórico, a gente percebe claramente que esse múltiplo começa a se aproximar da média histórica do Banco do Brasil, que historicamente nos últimos 15 anos foi negociado na faixa de 0,98 preço sobre valor patrimonial. Então o banco ainda está descontado, mas não está aquela pechincha de 2 meses atrás, sendo negociado aí na faixa dos R$ 23 a R$ 24 reais. Por fim, o banco publicou mais uma vez o seu calendário para o pagamento de dividendos ao longo do ano de 2025. Ponto de atenção que no final do mês de fevereiro nós temos mais um anúncio com pagamento em 21 de março de 2025. Então, para março, nós temos 2 dividendos do Banco do Brasil, o que foi anunciado no dia de hoje e o que será anunciado no final de fevereiro. Para a galera do Clube de Membros, vou trazer uma atualização do Banco do Brasil lá no nosso mapa de valor, ajustar o preço teto e trazer também algumas considerações para você que investe nessa ação para o longo prazo. No dia de hoje nós tivemos também uma queda de mais de 5% nas ações da Copasa, negociadas agora a R$ 22,70. Pessoal, aqui nós temos uma boa empresa que tem feito uma excelente gestão do sistema de água e esgoto do estado de Minas Gerais, o que tem se traduzido em bons indicadores de rentabilidade. Hoje a Copasa negocia com um ROI de 17,8%, uma margem líquida bem próxima de 20%, está com endividamento bem controlado, dívida líquida sobre EBITDA de 1,7 vezes para o setor de utility, é sim um endividamento bem tranquilo com receitas muito previsíveis. A empresa hoje é negociada a um PL de 6 vezes e um P sobre VP de 1,1 vez. O que mais chama atenção é o dividend yield da Copasa, entregou um yield aí de 12,2% nos últimos 12 meses, realmente uma máquina de gerar dividendos. Outro ponto interessante é a ótima recorrência no pagamento desses proventos, já que ela paga no mês de maio, junho, agosto e também no mês de novembro. Então essa recorrência pagando 4 vezes ao ano é excelente para a carteira focada em renda. Entretanto, essa queda no dia de hoje acabou chamando um pouco a atenção do mercado, uma vez que nós tivemos uma notícia da mídia informando que o presidente da Copasa pede para deixar o cargo. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o senhor Guilherme Augusto Duarte de Faria, diretor-presidente, manifestou interesse em desligar-se da companhia por motivos pessoais. Outro ponto importante que está no radar é que o governo de Minas Gerais, no final do ano passado, entregou projeto de lei para transformar a Copasa em corporation, dando início ao seu processo de privatização, que pode ser ou não aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Caso aprovado, isso destravaria muito valor para os acionistas da empresa. Por quê? Porque a Copasa tende a entregar maior ganho de eficiência nos próximos anos, enxugar despesas e gerar ainda mais retorno aos acionistas na forma de dividendos e também de valorização das suas ações. Então sim, esse é um ponto positivo para você acompanhar de perto. Por fim, o Itaú BBA vê risco para dividendos da empresa no futuro. O banco alerta que o rendimento de dividendos da companhia pode cair para um dígito em 2026. Porém, apesar dos excelentes dividendos, os analistas do Itaú BBA alertam que um dos fatores de preocupação no radar do banco é o próximo reajuste tarifário
definido pelo órgão regulador de Minas Gerais. E segundo os analistas da casa, o reajuste deve ser negativo para a empresa, afetando seus proventos. Eles veem um rendimento recorrente de dividendos diminuindo para a casa de 5,3% de dividend yield em 2026, devido ao efeito do reajuste tarifário negativo. Entretanto, eles ainda destacam que caso a privatização aconteça, a Copasa poderia se valorizar 40%. Então, um excelente upside para uma empresa que vem também realizando uma ótima gestão. A Copasa me parece sim uma empresa que casa muito bem com uma carteira de dividendos de longo prazo, tanto pelo fato do setor de saneamento ser pouco sensível às flutuações do mercado, como também pela previsibilidade de lucros e receitas. Tudo isso gera aquele dividend yield crescente e o bom trabalho que a empresa vem realizando nos últimos anos denota bem isso. Entretanto, eu não acho que haja um desconto tão interessante para a compra das ações da Copasa diante do cenário atual de revisão de capex, revisão de reajuste tarifário e também aumento da sua alavancagem no curto e médio prazo. Então seria um pouco mais conservador aqui e apenas olharia para essa empresa na faixa dos R$18, considerando todos os fatores que nós temos no radar. Compre as ações de utilities agora, diz o Goldman Sachs aos seus clientes. Galera, para se proteger de uma possível desaceleração do PIB ou de um pico inflacionário, compre ações de utilities. É o que defende a equipe de research da Goldman Sachs após curva de juros fechar nos últimos dias. Então vejam que após precificar 17,2% de Selic terminal em dezembro, a curva agora implica um juros básico de 15,2% ao final de 2025. Então uma redução significativa, a gente vê isso até mesmo refletido na queda gradual do prêmio de risco do Tesouro. E para o Goldman, esse cenário abre uma janela para investimento em ações de utilities, principalmente em empresas de transmissão e distribuição, porque além de se beneficiarem de uma eventual queda na taxa básica de juros por conta de seus fluxos de caixa no futuro, as empresas de utilities são papéis defensivos contra uma eventual desaceleração do PIB, já que a correlação da demanda por energia e água com o PIB é baixa e o quadro regulatório compensa totalmente, sendo transmissão ou pelo menos parcialmente no caso das distribuidoras, com volume potencialmente mais baixo. E a Sabesp e a Equatorial são as preferidas do banco no setor, negociando a uma taxa interna de retorno de 11% e 12%, respectivamente. Galera, vejam que nós temos, é claro, essas duas empresas, porém, a meu ver, ações com mais fluxo de dividendos seriam mais interessantes, principalmente se você tem a sua construção patrimonial focada em renda. E duas opções que estão muito redondas atualmente são a CPFL Energia, empresa com excelentes indicadores de rentabilidade, trabalha com a margem líquida interessante, está com endividamento bem controlado e hoje negocia um PL de 7 vezes e pagou praticamente 8% em dividend yield nos últimos 12 meses. Então aqui você paga um pouquinho mais caro para ter acesso a maior qualidade. Apesar de que nos últimos dias a ação da CPFL Energia andou bastante, saindo de uma cotação de R$ 31,00, alcançando agora a faixa dos R$ 35,00, um upside de 11,29%. Por fim, outra ação que está bastante redonda em termos operacionais e financeiros são as ações da CEMIG, hoje negociadas a um PL de 4,8 vezes, um P sobre VP de 1,1, entregando um ROI de quase 24% e um ROIC de 20%. Então, excelentes indicadores de rentabilidade, uma margem líquida de 17% e a companhia trabalhando sem dívida. Então, mesmo se nós tivermos aí uma Selic mais estressada nos próximos trimestres, a empresa vai sentir muito pouco porque está com seu endividamento muito mais controlado. Por fim, a cereja do bolo é que essas duas companhias são companhias integradas, atuando em todos os subsetores do setor elétrico, tanto transmissão, geração e principalmente o carro-chefe das companhias, que é o segmento de distribuição. Então, duas companhias para você acompanhar de perto, com bons indicadores e bons fundamentos, entregando o crescimento de lucros no longo prazo. Se as informações contidas nesse vídeo te ajudaram, me dá aquela moral, deixa para mim a sua inscrição, ativa o sininho para você não perder os vídeos que a gente publica aqui diariamente para ajudar o pequeno investidor. Muito obrigado para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.